talvez, né? Para a Copa do Mundo. Torce aí para outro time e para de sofrer um pouquinho, Barão. Não, é isso aí. Temos que sempre... Mas sofrer também, às vezes, faz parte, né, Capri? Ganhar tudo durante tanto tempo. Enfim, vamos nessa. Isso. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui de novo. Como eu falei, sou ouvinte de vocês, sempre à noite. Estou acompanhando toda a programação. O Zaidan, enfim, não tem nem palavras para dizer a admiração que eu tenho por ele. E hoje a gente acho que fez um pouquinho de história aqui nesse tapete vermelho, né? Não é algo tão simples e foi muito legal nessa cobertura. E agora que vem as outras, né? Que venha mais Copa do Mundo, todo mundo torcendo pelo Brasil, né? Quem sabe com uma ida até a final, como foi na Copa do Mundo anterior. Vamos ver o que vai acontecer. Já tivemos juntos, Capri, naquele famoso 7-1. Quem sabe a gente não traz um pouco de alegria para o povo brasileiro acompanhando a Copa do Mundo do ano que vem por aqui. É verdade. Atenção, Barão, atenção. Pretzel, quanto tempo o Barão duraria aqui no Esporte em Debate? Sobre o quê? Não, sobre futebol. Sobre futebol? 6 minutos. Sobre os Estados Unidos. 12. Nota de Eduardo Barão. 10. Passou de ano, hein? Ó, que moral, hein? Muito obrigado. Sim. Valeu, Barão. Muito obrigado, viu? E grande abraço pra vocês. Vamos tentar dar um gatinho no Guarani hoje. Se a gente conseguir dar um gatinho no Guarani, você vai estar com a gente hoje ao vivo lá na entrevista. Essa é boa, explica. A entrevista do Ancelotti. Se não for possível, ao longo da programação, você traz o Ancelotti pra gente nessa entrevista aí de hoje à noite, tá bom? Estamos na área, Capri, precisando, sempre à disposição. Um grande abraço para vocês. Foi muito bom falar com vocês mais uma vez. Valeu. Prazer enorme tê-lo sempre conosco aqui. Muito bom. Grande Eduardo Barão, grande repórter. Mas o Trump falou, jornalista. né? O Casares não fala. Exatamente. Se o Inter vai escapar... Ô, Preto, não, pergunta pra você não, aqui, Manuel. Infelizmente não. Vai? Não, caiu já. Anota aí, tem palpitômetro hoje, né? Inter e Bragantino, 2-1 Bragantino. Pode anotar aí. Nossa, Maria. Meu Deus. Zaida, grande abraço. Prazer tê-lo aqui com a gente sempre. Muito bom. Gente. Bom fim de semana pra você aí. Valeu, Manuel. Abraço, Manuel. Tchau, Caboclinho. Abraço pra Capelanes. Abraço, mestrão. Fala, mestre, grão-mestre. Muito obrigado. Vitória. Até a próxima. Até a próxima. Léo Gens, muito bom, Léo, ter você com a gente aqui. Espetacular, viu? Você vai voltar mais vezes, hein? Eu que agradeço, Capri. Precisando, tô à disposição. Não acho que vai ser essa molezinha, não. Vai ter mais, viu? Tô à disposição. Precisando, só me chamar. Muito obrigado, Léo Gens, que está todos os dias lá no Band Esportes. Bola rolando, tá acostumado com o Bernardo Ramos, né? Tremeu na base. Quando o Pretzel pegou a escala, ixi, mais um comentarista na rádio. Meu Deus, como é que vai ser esse negócio aí, não? Ficou preocupado, Capri? Ficou preocupado. Mas fica tranquilo. Tem medo. Bernardo Ramos que achou que o Palmeiras ia golear o Flamengo na final da Libertadores. Valeu, Léo. Venha sempre, hein? Valeu, grande abraço. Muito obrigado. Para vocês e para os ouvintes da Rádio Muito Bandeirantes. obrigado. Produção do Lucas Bueno e do Pedro Cohen. Estaremos juntos daqui a pouquinho às 7h30 da noite. Eu vou pegar minha cesta de Natal agora. Eu peguei a minha. Já pegou a sua? Vou pegar a minha cesta. Cara, vou falar pra você, Capri, sem chacota, tá? Eu abri a cesta. Irmão, Peruzão tá daquele jeito esse ano. Tô falando sério, velho. Eu abri, tá grande, termina cara. o ano, né? O Tender, termina 2025, o Chester cara. e o Panetone bom também. Não abri ainda. O senhor pode voltar pra quinta série. Eu falei sem quinta série. O série. senhor tá reprovado. Sério, tá grande. O senhor não Eu acho que o peru não cabe no meu forno. O peru é maior que o tamanho do forno. Para, João. 7h30 da noite, estaremos juntos aqui no Esporte em Debate. A Vitória Vermelho esteve conosco na mesa de som, Roberto Dias na Central Técnica, Alain Marcel no Switcher. Um bom finalzinho de tarde de sexta, coisa linda para todos vocês. Já a gente volta aí, 7h30 da noite. Agora vem a turma do Resenha para dar sequência aqui e falar muito mais desse sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Tchau, gente, até já, hein? Termina aqui a transmissão ao vivo do sorteio dos grupos para a Copa. Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate, e com a sua participação através do WhatsApp. Você participa do Fala Galera. Você aprova a venda de João Vitor para o futebol asiático ou gostaria de ver novamente o atacante vestindo a camisa do Guarani? O Guarani receberá pouco menos de R$1 milhão por 30% dos direitos econômicos. O Guarani tinha 70, está vendendo 30 e ainda vai continuar com 40%. Opine 97102-1493. 97102-1493. Qual renovação é mais importante para a Ponte Preta, pensando na próxima temporada? Diogo Silva ou Elvis? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani acerta a venda de João Vitor para o Daejeon Citizen da Coreia do Sul por $250 mil. Isso dá cerca de R$980 mil. Bugre ainda mantém 40% para uma futura venda do atleta, que seguirá no futebol asiático por mais 2 temporadas. Ele estava no Japão e agora vai para a Coreia do Sul. Isaac aceita a proposta de renovação e seguirá no Guarani em 2026. Meia de 28 anos se apresentou na quarta-feira e já deu início à pré-temporada com os companheiros. Com 88 jogos com a camisa alviverde, Isaac marcou 7 gols e contribuiu com 7 assistências. Guarani viaja para Bragança Paulista na próxima semana para dar continuidade na preparação para o Paulistão 2026. Com Dalberson ainda no elenco, diretoria espera ter Fernando Miguel integrado no elenco o mais rápido possível. E estreia do Bugre está marcada para o dia 11 de janeiro contra o Primavera no estádio Brinco de Ouro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Londrina vence disputa por Bruno Santos. Clube busca um camisa 9. Pautas da Ponte Preta. Cristiano aceita a proposta da Ponte
e rescinde contrato com a Portuguesa. Meia de 38 anos, tinha vínculo com a Luz até abril de 2026. E agora vai assinar em definitivo com a Macaca até o final da próxima temporada. Cristiano é aguardado em Campinas na segunda-feira para início da pré-temporada com o restante do elenco. De olho na Copinha, jogadores do Sub-20 da Ponte começaram a se apresentar essa semana no estádio Moisés Lucarelli. Comissão técnica tem até o dia 20 para enviar a lista dos 25 atletas que disputarão a competição. Crias da Macaca integram o grupo 14, ao lado do Meia-Noite, Coritiba e Real de Rondônia, ou de Roraima, Real de Roraima, que tem sede o Meia-Noite em Patrocínio Paulista. O mandante, portanto, é o Meia-Noite. A sede é exatamente na cidade de Patrocínio Paulista. Após adiamento da reapresentação, elenco da Ponte Preta deve iniciar a pré-temporada na próxima segunda-feira, 8 de dezembro. Com pouco mais de um mês de preparação, Macaca estreia no dia 11 de janeiro contra o Corinthians da Neoquímica Arena. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria avança na contratação de lateral que estava no Paysandu. E tem as notícias do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. A FIFA realizou hoje, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. A seleção brasileira é cabeça de chave do grupo C, que conta com Marrocos, Haiti e Escócia. Estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho contra o Marrocos, com horário e local que serão divulgados amanhã pela FIFA. Caso avance na primeira posição, a seleção vai enfrentar o segundo colocado do grupo F, que é composto por Holanda, Japão, Tunísia e mais uma seleção que vai se classificar pela repescagem entre Ucrânia, Polônia, Suécia ou Albânia. Pauta 2. Após título brasileiro, Flamengo inicia logística para a Copa Intercontinental, onde estreia na quarta-feira contra o Cruz Azul. Delegação do Fla sai amanhã à tarde do Rio de Janeiro e deve chegar ao Catar no início da tarde de domingo. Clube Carioca fretou uma aeronave somente com assentos executivos, pensando no conforto pelo longo tempo de viagem. Entre atletas, comissão técnica e funcionários, a delegação rubro-negra terá cerca de 100 pessoas. Pauta 3. Corinthians prevê corte de gastos e a arrecadação de 151 milhões com vendas de jogadores em 2026. A previsão do Timão é fechar o próximo ano com as contas no azul e um superávit de 12 milhões de reais. A estimativa é fechar 2025 com 505 milhões de reais em despesas com funcionários e baixar esse número para 410 milhões em 2026. Ou seja, atingindo uma redução de 19%.
São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço para você, também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, a Macaca, o elenco de jogadores da Ponte Preta dá início na próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro, a pré-temporada. A Macaca estreia em janeiro, dia 11 de janeiro, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E pelo lado do Guarani, o Bugre acertou a venda do João Vitor, atacante, para um time da Coreia do Sul. Bugre deve receber cerca de R$980 mil e esse valor deve chegar aos cofres do Guarani em janeiro. Batista. São 17h11 e está no ar Esporte em Debate. A mesa de áudio é de Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas, também para o FM 85,7 e hoje também operando o Switcher, equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha, senta o dedo aí no botão. Você que não é assinante, seja assinante do canal. A Rádio Bandeirantes bateu a meta estabelecida para 2025, 60 mil assinantes do canal, mas pode continuar assinando. Aliás, é um prazer imenso tê-lo como assinante do canal. Você não paga nada, é de graça, e você concorre de vez em quando aqui, né? Durante a semana a gente abre para você concorrer a presentes. Você que não é assinante, seja assinante e lembre-se de ativar o sininho. Aí sempre que tiver uma nova transmissão, programa ou jogo, você será avisado. Esporte em Debate, coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br.
Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17, Esporte em Debate até às 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Então é o seguinte, você realmente pode escolher a Rocha Autopeças, porque é o melhor lugar para você comprar as peças para o seu carro, para o seu veículo. Escolha a oficina de sua confiança e na hora de comprar as peças, você pode optar pela Rocha Autopeças. Lá tem tudo para o seu veículo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Então, repito, escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Afinal, são 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número do WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 17:19, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde.
Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola. O Walter tá com 36 anos, atacante, e agora tá mais magro, aparentemente. Ele acertou com a Lagoinha da Bahia para a disputa da próxima temporada. O Remo ainda não tem um novo treinador. O Cuca poderá ser o novo treinador do Remo, já conversa com o Marcos Braz, até porque o Guto Ferreira não deve permanecer para a próxima temporada. E o Internacional também nos bastidores atrás de um treinador para 2026, porque não deve ficar com o Abel Braga. Os nomes que estão sendo ventilados do próprio Guto Ferreira, do Mozart, que acabou de subir com o Coritiba, e também do Thiago Carpini, que diz que não vai permanecer no Juventude. Batista. São 17h20 ou 20 no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, boa tarde, equipe Band, boa tarde, Tigrão, CH, Kleger possivelmente ausente, né? Não, concordo com a venda assim, eu gostaria que ele ficasse, mas o Guarani vai vender por 1 milhão e pouco, e ainda vai ter os direitos deles ainda sobrando ainda 40%, se ele fizer um bom campeonato lá para onde ele está indo, valoriza e o Guarani consegue ganhar mais dinheiro ainda no futuro. Haja vista que o Guarani está bem de ponta, né? Aí temos aí o Mirandinha, esqueci o nome do outro lá, o esquerdo lá, que fez o gol contra o Náutico, o Dentinho. Então, bom negócio é mais dinheiro no caixa para honrar os pagamentos e fazer um bom campeonato paulista. Ricardo do Centro, bugrino da pele até osso. Aê, sensacional! Olha, 250 mil dólares. O dólar hoje está 5,44. Então, 5,44 multiplicado por 250. 1.360.000. Eu não sei se sai limpo isso, né? Se tem impostos, provavelmente sim, mas na cotação de hoje dá 1.360.000 de real. O Guarani pega esse dinheiro por 30% e ainda, estou falando do João Vitor, né, que o ouvinte falou aí, e ainda fica com 40% dos direitos econômicos. E parece sim um bom negócio, financeiramente falando. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, Valdemir Gomes, Carlos Henrique, enfim, pessoal da mesa aí. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Curi. Eu acho que a renovação do goleiro é primordial. O Elvis, talvez até o Cristiano que está chegando aí, deverá chegar, faça o trabalho do Elvis. Mas lá no gol é imprescindível. Escuta, Carlos Batista, você viu, a Ponte foi desclassificada por um time semi-amador na Copa do Brasil, no começo do ano, só de Concórdia, e perdeu 2 milhões de reais. Você vê quanta falta está fazendo esse dinheiro agora, Carlos Batista? Dá opinião aí, por favor. Fala aí para a torcida da Macaca aí. Realmente não foi uma perda muito lamentável. Bom, a Ponte realmente, né, foi desclassificada pelo Concórdia. Foi o único senão na parte de campo que aconteceu com a Ponte. Fez um bom campeonato paulista. Série C não só subiu, mas foi campeã. Mas contra o Concórdia, a Ponte tinha a obrigação de passar pelo menos para mais uma fase. Recebeu 830 e receberia acho que 1 milhão e pouco, não? 1 milhão. 1 milhão de reais. Isso. Receberia 1 milhão de reais. Então o ouvinte falou, a Ponte perdeu 2 milhões e está fazendo muita falta. Não, perdeu 1 milhão, que é o que ela receberia se tivesse passado de fase. Agora,
no ano que vem, por ter sido campeã, a Ponte vai direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Aí vai receber 2.300.000 na terceira fase da Copa do Brasil. Então, até hoje não dá para entender, né, como é que o time da Ponte conseguiu a façanha de ser desclassificada pela equipe do Concórdia. Com todo o respeito, mas não se compara, né? História, estrutura, campeonatos que são disputados na comparação com os dois times. Mas com essa mudança de regulamento, antigamente, primeira fase eram 2 jogos. Então se perdia no primeiro jogo, no segundo jogo, que era sempre realizado na casa do time mais bem ranqueado, dificilmente o time era desclassificado. Numa situação como essa, a Ponte conseguiria a classificação jogando no Majestoso, mesmo perdendo o primeiro jogo. Conseguiria reverter. Agora, com a mudança de regulamento, aí é um jogo só, né? Pega naquele dia que nada funciona e ainda o jogo é na casa do adversário, do time que tem um ranqueamento inferior ao time que vai enfrentá-lo. Quer dizer, a possibilidade de vencer, ela é real, porque as forças se equilibram. Time inferior, tecnicamente, com relação à história, mas está jogando na casa dele, com a torcida a favor, conhece o campo, portanto, leva vantagem indiscutivelmente. 17:26, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Sem áudio, CH, já. Vamos acertar o áudio do CH para que ele possa fazer a sua participação. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, seu cabelo, então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300Iguatemi ou no site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Rádio Bandeirantes. Tá me ouvindo, CH? Tá travado o CH? Daqui a pouco o CH vai participar sobre os temas do dia. Aliás, você também... Aliás, os temas do dia não, das enquetes do dia. E você também pode participar, tá? Mande para cá a sua participação via o WhatsApp 971021493. 971021493. O Júnior Fernandes. Batista, boa tarde. Cadê o Edu Pinheiro?
Edu Pinheiro, não sei onde que ele está neste momento. Provavelmente deve estar na casa dele, né? O Edu Pinheiro participa sempre que tem transmissão de futebol. Por exemplo, na quarta-feira da semana que vem, teremos aqui um jogaço, Cruzeiro e Corinthians. E ele estará conosco aqui na Rádio Bandeirantes. E sempre que o Bolis participa do programa, aí ele participa com a ficha técnica do dia e também participa com o Em Dia com a Bola. Edu Pinheiro, o incomparável. 17h30 em Campinas. Tô ligado, hein? Aqui de Guaratinga, de Caraguatatuba, no seu programa, Batista. Abraços. É o Laco. Ô, Laco. Caraguatatuba. Boas praias, hein? O Laco é incrível, mas ele tá sempre participando cada dia de um lugar do Brasil. Isso é que é vida boa, hein? Carlos Henrique, ô bate pesado! Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Tá me ouvindo, Batista? Sim. Glória a Deus. Vamos ao Fala Galera de hoje. Você aprova a venda de João Vitor para o futebol asiático ou gostaria de ver novamente o atacante vestindo a camisa do Guarani? Ele é um bom jogador, mas me parece, não, né? Não me parece, não, tenho certeza. Se os números divulgados ainda ficam com 40% e recebe quase 1 milhão, o Guarani está fazendo um bom negócio. Então, ele é dele. O Guarani ainda tem parte dos direitos federativos. Eu acho que é um bom negócio para o Guarani. Mas, sem dúvida, se tivesse por aqui, ajudaria bastante. Qual renovação é a mais importante para a Ponte pensando na próxima temporada? Diogo Silva ou Elvis? Os dois. A Ponte não sei se vai conseguir, eu até acredito que consiga, mas se eu fosse a direção da Ponte, eu dava um jeito de segurar tanto o Diogo como o Elvis. Batista. 17h32, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até as 19h30. E aí, Ponte ou Guarani hoje, hein? Ponte. Vamos lá, Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a reapresentação do elenco alvinegro está marcado para a próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro, como a gente vem trazendo aqui no decorrer dessa semana. Anteriormente, essa apresentação estava marcada para a última terça-feira, dia 2, mas um consenso entre atletas, diretoria e também a comissão técnica, essa reapresentação foi remarcada para o dia 8 de dezembro, próxima segunda-feira. E é claro, a gente vai estar lá acompanhando todos os jogadores novos. O Cristiano deve estar por lá na segunda-feira. Estarei lá fazendo imagens também, trazendo informações aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E além do Cristiano que eu disse, ele já é esperado para estar na segunda-feira aqui junto com os outros jogadores, dar início ao trabalho de pré-temporada. A Ponte também tem um acerto encaminhado com o Thiago Coelho, goleiro que defendeu o Caxias nessa última Série C. Brian Borges também, as negociações estão avançadas. O Brian Borges, que é lateral direito, é aguardado em Campinas também. Se não estiver na segunda-feira durante a reapresentação, no decorrer da semana deve chegar e ser integrado ao elenco alvinegro. E falando um pouco de Copinha, a Copinha começa no dia 2 de janeiro. A Federação Paulista ainda não divulgou nem a data e nem os horários, não desmembrou a tabela da Copinha ainda, mas a Ponte Preta, que vai estar no grupo 14, sede na cidade de Patrocínio Paulista,
E no grupo 14, ao lado da Ponte Preta, tem o time Meia-Noite, é uma SAF da própria cidade de Patrocínio Paulista. É claro, tem a Ponte Preta, tem o Coritiba também, Coritiba do Paraná, o Coxa Branca, e tem o Real de Roraima. Os jogadores do elenco sub-20 da Ponte Preta começaram a se apresentar nessa semana que está sendo finalizada. Muitos deles moram fora de Campinas, aos poucos vão chegando, vão sendo integrados aí nesse elenco que vai disputar a Copinha de 2026 no decorrer das próximas semanas. A comissão técnica comandada pelo Edson Abobrão vai definir aí a lista dos 25 jogadores que serão inscritos para defender a Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E uma notícia ruim para a Ponte Preta: Ricardo Oliveira, o centroavante, disputou apenas 45 minutos com a camisa da Ponte Preta. Também entrou na justiça protocolando uma ação aí contra a Ponte Preta. Ele cobra um pouco mais de R$29 mil. Ainda não foi detalhado os argumentos usados pelo jogador neste processo, mas é mais um jogador aí desse elenco atual de 2025 que protocola uma ação contra a Ponte Preta. Batista? São 17h36, quero ouvir o CH. Mas antes, as suas festas de final de ano têm lugar certo para acontecer. E é um lugar muito especial. É o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça a sua reserva, reúna os amigos, a família, a turma aí do futebol, da formatura de escola, aniversários, e bora confraternizar. E tem promoção para você aproveitar. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces. E também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com um grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Olha que legal. Confirme a sua reserva. Fale com o João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service de Campinas e a pizza mais gostosa da cidade. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h38. O Pedro Piscinato, o sub-20 da Ponte, vai treinar, vai se preparar onde para a disputa da Copinha? Batistão, ainda não tenho essa informação. No começo desse ano, no final do ano passado, começo desse ano, para a Copinha de 2025, a delegação sub-20 da Ponte Preta treinou num campo ali na cidade de Paulínia, bem próximo aqui à cidade de Campinas, mas daqui a pouquinho eu já trago essa informação para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, tá aí o noticiário da Macaca. Segunda-feira tem a reapresentação. E aí começa um novo capítulo na história da Macaca. O capítulo 2026. E aí, CH, qual é a sua expectativa? Olha, tomara que dê tudo certo para a Ponte, esse é o meu desejo de torcida, mas eu quero ver essa apresentação acontecer na segunda-feira. E agora ninguém se manifesta se tem jogador acertado, já passou o dia 30, já estamos no final da primeira semana, o campeonato vai começar um pouquinho mais de um mês e a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo bem, a Ponte tem por critério trabalhar no mistério, sem divulgar, tá tudo certo. Mas eu
no meu entendimento, o restante, principalmente a parte financeira, o presidente rapidamente ele tem que ter um plano. Não dá para ficar construindo um plano para o futuro. O problema da Ponte é imediato. E me perdoe, ouvinte, todo dia eu falar na mesma coisa. Não é? Eu nem sei quantos jogadores vão se apresentar na segunda-feira. Né? Tá marcada a reapresentação, mas vai acontecer? Eu espero que sim. Estou torcendo para que aconteça mesmo. E que a Ponte encontre um caminho. Mas a minha preocupação é muito grande, porque o problema não é só remontar o time, que já é um grande desafio. O problema é vencer todos os problemas que a Ponte tem. Não tem mais jeitinho, gente. Não tem mais jeitinho brasileiro. Ou você faz futebol com responsabilidade e paga, ou você está fadado ao insucesso. O que aconteceu no Brasil Série C é um ponto fora da curva completamente. O natural seria a Ponte não ter subido. Porque todo mundo sabe os problemas que enfrentou. Agora, não vai fazer outro campeonato na mesma situação. Jogar bem, pontuar sem receber. Isso não acontece mais. Não acontece mais. Se aconteceu, eu venho aqui e falo, olha, eu estava errado, mas eu duvido que aconteça. Por isso, todo mundo se manifesta ao longo da semana, principalmente nas redes sociais, que a gente tem acesso, pelo WhatsApp, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, e a preocupação da torcida da Ponte é a mesma. Está feliz com o título, com a boa performance do time do Campeonato Paulista, está tudo certo. Mas a página já virou. Como será 2026? Como será financeiramente a Ponte em 2026? Qual é o time que será montado? Que categoria de time, que força técnica esse time vai ter? Então o Marcelo Fernandes não faz milagre, não. Ele já fez um milagre agora de segurar o time no peito. Ele, o Elvis, o Diogo, o Brigatti, mas precisa de dinheiro. Koyama também, todos esses caras aí seguraram a onda lá. Agora, de novo vai passar por isso? Não sei. Eu ainda vou acreditar que o Dr. Torrano assumiu com um plano na cabeça. Um plano de emergência, principalmente financeiramente falando. Então é nisso que eu estou esperando. Vamos aguardar o que vai acontecer. Desejo muita sorte a todos, mas eu estou bem preocupado, Batista. 17h42, ouvinte participando, mandando para cá suas mensagens. Já elas vão para o ar. 97102-1493. 97102-1493. Bom, Pedro Piscinato, minimamente a Ponte deve apresentar na semana que vem 2 nomes, né? São jogadores que já romperam os contratos. Cristiano, jogador da Portuguesa, e o Brian Borges, lateral do Paysandu. Então me parece que esses 2 jogadores estão mais... É mais viável que a Ponte apresente pelo menos esses 2 nomes na semana que vem, não é isso? Isso mesmo, o Cristiano já está certo, inclusive a apresentação do elenco que aconteceria essa semana, ele já estaria aqui, mas por todos os motivos adiou para a semana que vem, então o Cristiano já tem um acordo com a diretoria, já está certo, já entrou em acordo com a Portuguesa também, com quem ele tinha contrato até abril de 2026, já conseguiu negociar essa rescisão de contrato com a Lusa. Nos próximos dias deve sair no BID a publicação da rescisão dele com a Portuguesa. A Ponte ainda não pode inscrever jogadores, ainda sofre com o transfer ban, mas o Cristiano vai ficar livre e assim que a Ponte regularizar essa situação do transfer ban, ele terá o contrato assinado e publicado no BID, mas o Cristiano estará assim na segunda-feira durante a reapresentação do elenco alvinegro. Boa tarde, Carlos Batista. Hoje é aniversário do meu irmão Kevin. Manda aí uns parabéns para ele, Guilherme Henrique Amâncio, Vicente Vila Padre, Manuel da Nóbrega,
Eu ganhei 4 ingressos pro Hop Hari. Opa, que legal. Parabéns, então, para você, Guilherme Henrique Amâncio Vicente, Vila Padre Manuel da Nóbrega, ganhou 4 ingressos pro Hop Hari. E pro seu irmão Kevin, parabéns pelo aniversário. Eu desejo a você, Kevin, saúde e felicidade. Afinal, o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional! Ô, Batistão. Oi, pois não, diz aí, fala que eu discuto. Pedro Piscinato. Aproveitando essa onda de abraços aí, queria mandar um grande abraço também para o nosso ex-companheiro aqui do Grupo Bandeirantes, o Vitor Sancho. Foi nosso companheiro aqui, foi estagiário no jornalismo, está trilhando outros rumos agora, mas está ligado aqui no Esporte em Debate. Mandou um grande abraço para você também, Vitor Sancho, acompanhando o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Vitor Sancho, para você eu desejo saúde e felicidade. Afinal, o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional! E o ouvinte Flávio de Alterosa, Minas Gerais. Boa tarde, abraços, tá na escuta. Ruim é quando o seu time está com um pé na Série B e o mascote é o Saci. Bom, ele não falou o nome do time, né? Ele tirou o sarro, ele gozou com a cara do rival, mas não falou o nome do time. Tá certo, né? Usou, portanto, o mascote. Mas que está com um pé na Série B, realmente está, né? Se o Saci está com um pé na Série B, ele está inteiro. O Saci só tem uma perna, né? 17h47, ruim essa também, hein? Piada ruim. Sexta-feira, essa foi de doer, hein? Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 2-2 entre Cruzeiro e Botafogo. Jogo que fechou ontem à noite no Mineirão, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro de Cássio, William, Fabrício Bruno, Vilhalba e Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian Sinesterra e Caio Jorge. O Botafogo de Raul, Vitinho, David, Ricardo, Marçal e Alex Telles, Alain, Marlon Freitas e Barreira, Cuiabano e Arthur Cabral. Christian abriu o placar a 14 minutos do primeiro tempo para o Cruzeiro. Matheus Pereira ampliou a 5 do segundo tempo. E aí começou a reação do Botafogo. Diminuiu com Marçal a 12 minutos e Alex Telles cobrando pênalti aos 49 minutos do segundo tempo. Definiu o placar de 2-2. Jogo que teve a arbitragem de Anderson Daronco. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Gianni. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Gianni, da nossa família para sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 horas e 52 minutos, hoje até 19h30. Esporte em Debate. Procurando um bom plano de celular por um custo-benefício incrível. É com a Desktop, viu? São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês para navegar fora de casa com rapidez. Os planos têm ligações de WhatsApp e Waze ilimitados para você ficar bem conectado onde estiver. E se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. Agora o mais legal, fazendo a portabilidade do seu número, você ganha bônus. É uma ótima oportunidade para você trazer o seu número para a Desktop e continuar em contato com toda a sua família e os seus amigos. Assine, receba o chip grátis e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop. Bora assinar os planos de celular da Desktop. Aponte você que está nos acompanhando neste momento pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. E quem está nos ouvindo pelo rádio, ligue 0800 100 0102 para assinar. Ou então, acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. 17h54, ouvinte no ar. Batista, tudo bem? É o Edson Lencioni aqui, da Chácara Primavera.
Teve uma semana aí, acho que foi semana retrasada, que o Tigrão fez críticas pesadas e aquele garoto da base da Ponte Preta aqui marcou aquele gol contra o Náutico. Que o jogador estava fazendo um jogo duro para renovar o contrato. As pessoas têm que entender que o futebol é o trabalho do cara, né? É a profissão do cara. Então, se o cara acha que ele tem autocrítica e pode render, ele tem que pedir quanto que acha que vale o trabalho dele. Então, esse negócio de gratidão no futebol não existe. Porque tem coisa errada na Ponte Preta aí, né? Porque tem jogador que está muito quietinho. E tem jogador que está indo para a justiça porque está sabendo que não vai receber. Agora, esses estão quietinhos. Será que não foi molhada a mão deles? Será que não entrou alguma coisa na conta? Porque ninguém é tonto, ninguém fica quietinho à toa. Alguma coisa tem por trás disso aí, né? E o próprio Berlim falou, na Ponte Preta pode entrar outro bloqueio a qualquer momento. Quer dizer, o cara já faz 6 meses que não recebe, aí vai correr o risco de renovar o contrato, entra outro bloqueio e fica mais um ano sem receber. Tem coisa errada na Ponte Preta, né? Então esse negócio de ingratidão não existe, existe profissionalismo. Se o cara acha que tem o valor de pedir, ele merece receber aquilo, ele tem que pedir, pô. Se não puder pagar, não paga, libera o cara. Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço. O Tigrão não está no programa, né? Se ele estivesse, ele próprio poderia defender a tese que ele expôs no programa Os Donos da Bola. Mas falo por ele, a crítica que ele fez não é que o jogador não deva pedir o quanto ele quiser. Ele peça o quanto ele quiser. O problema é que o jogador não era nada, não era ninguém, e a Ponte deu espaço para que ele pudesse aparecer. Então esperava-se que o atleta permanecesse pelo menos uma temporada e renovasse o contrato, até para que a Ponte futuramente pudesse lucrar alguma coisa, porque sustentou o jogador na base, e aí quando do primeiro contrato ele já coloca um valor que a Ponte achou que não era por bem fazer esse investimento no momento. A Ponte apresentou aquilo que ela tinha condição de pagar. Eu me lembro que o Neymar, quando ele saiu do Santos, o Neymar poderia simplesmente ter dado uma banana para o Santos e ter ido embora. Ele já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Entretanto, ele renovou o contrato com o Santos, mesmo não precisando fazer isso, para que o Santos pudesse ganhar, salvo engano, 46 milhões de euros na oportunidade com a negociação. Uma negociação muito abaixo, né, em se tratando de um jogador do tamanho e da qualidade do Neymar, mas ele poderia ter saído de graça do Santos. Então isso chama-se gratidão. Então um jogador como o Miguel, que é recém-saído da base, ainda precisa mostrar muito. Ele corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Gera, jogador do Santos, que também surgiu na base, surgiu como uma grande promessa, um novo Neymar. O pai dele achou que ele valia muito mais do que aquilo que o Santos poderia pagar e simplesmente rompeu o contrato. O Santos não ganhou absolutamente nada e levou o jogador para a Itália. Muito precoce, não aconteceu absolutamente nada. Ele retornou ao Brasil. E a última informação que eu tive do Gera, ele estava no banco de reservas da Portuguesa Santista. Não sei não se não encerrou a carreira, hein? Jean Cheira, né, Batista? Isso, exatamente, Jean Cheira. Não é Gera, é Cheira. Jean Cheira. Tem uma matéria aqui do começo desse ano, que ele com 29 anos já estava fazendo curso na CBF Academy para
conseguir aí a licença B para se tornar treinador, apenas 29 anos. Então, não virou nada como jogador e era uma grande promessa. Se permanece no Santos, ganha menos agora, mas teria a possibilidade de ganhar mais no futuro. Essa linha de raciocínio que o Tigrão desenvolveu. Ou seja, o jogador poderia permanecer na Ponte. Entretanto, pediram um valor muito alto, não permanece, mas que Deus o ajude, né? Que ele siga a carreira dele. O negócio ainda não está descartado, mas acho difícil, a menos que o empresário dele aceite a permanência dele por aquilo que a Ponte Preta pode pagar. E o Miguel fez apenas 7 jogos, ele subiu no final da primeira fase, então, né? Muito pouco, subiu, né? Do Sub-20 para o time profissional, fez 7 jogos, é claro, fez um gol muito importante contra o Náutico, mas apenas 7 partidas no time profissional. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner Taquaral. Boa tarde a todos. Carlão, tira uma dúvida para mim, uma pergunta fora de script, fora de qualquer coisa. Eu sempre passo aí na frente do prédio da Band. Uma pergunta, o significado daquela estátua que tem lá na frente, eu não sei se é uma vaca, se é um boi, mas tenho curiosidade em saber o que significa aquela estátua lá. Abraço, bom trabalho e bom final de semana. Denner Taquaral. Abraço, Denner. Muito obrigado pela sua participação. Várias pessoas, né, têm essa curiosidade. É uma vaca. Em 2010, teve em São Paulo, capital, o Coal Parade, que foi um desfile, vários artistas. Essas vacas são vacas de fibra de vidro. Começou essa onda aí na Espanha, em Madrid, e em São Paulo também adotou. Numa manhã, de repente, 100 vacas apareceram em pontos estratégicos na cidade de São Paulo, em pontos turísticos. E são artistas que foram convidados para fazer a pintura dessas vacas. Os patrocinadores receberam essas vacas. E uma delas foi mandada para Campinas pela cabeça de rede da Band, que era um dos patrocinadores. Então é uma vaca que está colocada aqui na frente do complexo de comunicação da Bandeirantes, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Então quem passa em direção a Valinhos ou vindo em direção a Campinas, vê essa vaca colorida colocada na frente da emissora. E tem curiosidade, como é o caso aqui do nosso ouvinte, né? O que está fazendo aí essa vaca? O que significa essa estátua de vaca? É a participação da Band que teve nesse Cold Parade, que teve a realização em 2010 na cidade de São Paulo. São 18h03 em Campinas. O ouvinte continua participando, já tem mais mensagens. São 18h03, é a hora e vez do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje na hora do almoço, né, a gente até falava sobre treinamentos do Guarani. O Guarani vai treinar amanhã no Euroamérica, né? Deve treinar no domingo também, mas amanhã pela manhã com certeza no Euroamérica. É o primeiro treinamento em campo do Guarani nessa pré-temporada. Por quê? Porque o estádio está passando por reformas no gramado. Não está pronto ainda, o gramado ficará pronto no início do mês de janeiro, assim como o gramado do CT, que está um pouco mais atrasado, em meados de janeiro também deverá estar pronto com a grama da mesma qualidade
da final da Copa do Mundo de 2026. Então amanhã o Guarani treina no Euroamérica. Depois, na segunda-feira, o Guarani viaja para Bragança Paulista e vai ficar em Bragança Paulista do dia 8 até o dia 17 de dezembro, treinando por lá no campo, onde hoje treina o time feminino do Red Bull Bragantino. O masculino treinava por lá, treinou até eles construírem um novo CT moderníssimo. Então o masculino treina nesse novo CT, né, do Red Bull Bragantino, o feminino treina nesse onde o Guarani vai ficar. Mas, inclusive, esse local é alugado para outros clubes. Por quê? Porque tem alojamentos, dá para fazer todas as refeições por lá, tem academias, então é um local completo, é muito bom para o Guarani realizar a pré-temporada. Aí na volta, você até me questionou, né? Onde o Guarani vai treinar? Eu ainda não tinha informação, mas obtive hoje à tarde que o Guarani entrou em acordo com a Prefeitura de Louveira e vai mandar em Louveira, provavelmente no estádio municipal, né, os treinos antes do Campeonato Paulista, porque o Guarani vai estrear contra a equipe do Primavera e antes vai ter que mandar os treinos. Como não pode no CT e também no Brinco, então o Guarani vai para Louveira depois que retornar da cidade de Bragança Paulista. Aí você pode me perguntar, e o Sub-20 vai treinar onde para a Copinha? O Sub-20 está treinando tanto no Euroamérica, quanto em Morungaba, em Jaguariúna e também Pedreira. Ou seja, o Sub-20 está treinando em vários lugares. Euroamérica, cidade de Morungaba, Jaguariúna e também Pedreira. Sub-20 que vai disputar a Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Juniores, que começa no mês de janeiro. Começa no início, ainda não saiu a tabela, deve começar para o Guarani entre o dia 2 e entre o dia 3 de janeiro. Falando a respeito de jogadores que estão no atual elenco do Guarani, que se reapresentaram, né, que vão permanecer de 2025 para 2026, quem que a gente sabe que fica, que já deu para ver nas fotos, até porque o Guarani se reapresentou na quarta e até agora não divulgou uma lista de jogadores que estão treinando por lá, mas já deu para ver. Goleiro Dalberson, goleiro também o Fred Conte, os zagueiros Rafael, Alisson e Márcio Silva, os laterais Cicinho, Emerson e Renan Castro, o meia Ryuta Takahashi, os outros dois meias, o Isaac e também o Diego Torres, e os atacantes Mirandinha e Dentinho. O Gabriel Silva, ele tem contrato até o final do ano que vem. E o que eu descobri hoje? Que o Gabriel Silva deverá ser emprestado. O Guarani está trabalhando para emprestar o Gabriel Silva. Vale lembrar que ele chegou com uma grande expectativa de ser um jogador importante na frente, um velocista, porém, ele não fez nada nos jogos quando ele entrou. Principalmente naquele jogo contra o Náutico. Dá para lembrar que ele entrou no segundo tempo contra o Náutico, teve uma bola, a bola do jogo, quando o Guarani estava ganhando por 1-0, cara a cara com o goleiro do Náutico. O que ele fez? Chutou em cima do goleiro do Náutico. Ele perdeu um gol feito e na sequência o Guarani tomou o gol de empate. Se o Guarani tivesse vencido aquele jogo, hoje a gente poderia estar falando do Guarani na Série B do Brasileiro e não na Série C do ano que vem. Então o Gabriel Silva não deve permanecer no Guarani na próxima temporada. Dos jogadores contratados, somente o zagueiro Maurício Antônio já chegou em Campinas. A partir da semana que vem, os outros contratados deverão chegar. O atacante Guilherme Parede, os zagueiros Rafael Donato e Jonathan Costa, além do volante William Farias. Eu até disse nesses últimos dias que o Guarani deve trazer de 8 a 10 jogadores, deve contratar mais jogadores, né, de 8 a 10 para somarem com esses 5 que o Guarani já contratou. O Bugre está procurando centroavantes, pelo menos 2 centroavantes.
Eu sei que esses nomes ainda não vazaram porque o Guarani está próximo de fechar. E quando os nomes vazam, acaba atrapalhando bastante, principalmente por conta da concorrência. Eu já cheguei a perguntar alguns nomes, né, para algumas fontes, e todos os nomes que eu perguntei foram negados. Eu perguntei, por exemplo, do Gilberto, centroavante de 36 anos, que está na equipe do Juventude, né? Jogou 25 jogos, 4 gols e 2 assistências. Gilberto não foi consultado, não faz parte do perfil que eles estão procurando. O Barcos, eu até disse ontem, torcedores me perguntaram do Barcos, para se ter uma ideia, ele está com 41 anos e nessa temporada ele jogou 46 jogos pelo Alianza Lima, marcou 15 gols e 5 assistências. Perguntei dele também. Me disseram que não é o perfil que o Guarani procura no mercado. Mas o Guarani deve anunciar nos próximos dias 2 centroavantes. Hoje, na hora do almoço, nos donos da bola na tela da Band, eu citei que o Everton Brito não interessa ao Guarani, porque algumas pessoas me perguntaram, o Everton Brito que jogou na Ponte, ele interessa ao Bugre? Não interessa. Quanto a jogadores de frente, atacantes de beirada, o Guarani já está com o elenco fechado, pelo que eu pesquisei. Então, Everton Brito não interessa ao Guarani. Existe até uma especulação que ele estaria acertando com o América Mineiro, porque é um jogador que o Alberto Valentim gosta. Mas ao Guarani ele não interessa. Eu vou falar de jogadores da base que estão treinando com o profissional. Quais são eles? Goleiro Ian, volante Lucas, que é o capitão do time sub-20, e os atacantes, o Porfírio e também o Kevin. Esses 4 jogadores estão treinando com o time profissional do Guarani. Vão treinar até o dia 20 de dezembro. Aí no dia 20, o Matheus, até lá, né, ele vai decidir, Matheus Costa, treinador do principal, se eles ficam em definitivo ou se eles voltam para disputar a Copinha. Somente esses 4 jogadores estão com o profissional. E eu sei que depois da Copinha, mais 3 jogadores devem subir da base para o profissional. Mas isso somente depois da Copinha. Então é claro que o Matheus Costa já está pensando os atletas que ele pode contar para a próxima temporada, já deve ter em mente aí boa parte desses 8 a 10 jogadores no papel que estão muito próximos do Guarani para ir desenhando o time bugrino. Até porque o Guarani vai trazer mais um lateral direito para disputar a posição junto com o Cicinho, deve trazer um jogador jovem, até porque o Cicinho hoje é o titular da posição, mas o Cicinho tem contrato somente até o final do Campeonato Paulista. O Guarani deve trazer mais volantes, pelo menos mais uns 2 volantes, para compor esse meio-campo do Bugre. Deve trazer mais um meia para disputar a posição com o Isaac e também com o Diego Torres. Como eu disse, deve trazer 2 centroavantes também, porque de centroavante hoje, se a gente for ver, só tem o Kevin, efetivamente, que é um jogador da base, mas eu não sei se ele terá tantas oportunidades com o técnico Matheus Costa. Quanto a volante, o Kelvin, eu até citei várias vezes, né, aqui na Rádio Bandeirantes, nos últimos dias, na tela da Band também, que o Kelvin poderia ser negociado. E o Natan do Vila Nova, ele só será contratado se o Kelvin for negociado. O Kelvin não aparece em nenhuma das imagens que o Guarani divulgou até agora. Imagens desde quarta-feira, quando o Guarani se reapresentou. Ou seja, o Kelvin não está treinando com os demais jogadores. O Kelvin provavelmente está sendo negociado. E com isso, o Natan do Vila Nova, que é um ano mais velho do que o Kelvin, e que o Guarani aposta muito nele também, ele deverá ser contratado, porque ele tem as mesmas características do Kelvin. E o Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin. Ou seja, o Guarani pretende negociar boa parte, mas ainda ficar com 15% ou 20% da porcentagem do Kelvin. Por quê? Porque é um jogador muito interessante para o futuro, né? Quem sabe seja um jogador
aí para, no futuro, dar dinheiro para o Guarani, como deu, por exemplo, o Richard Rios. Negociação difícil, mas não concluída, do atacante Maranhão. Eu falei do centroavante Maranhão e é um daqueles jogadores que o Guarani monitora. Nessa temporada, pelo Atlético Goianiense, 7 jogos e 1 gol. Ele que jogou pelo Maringá também, 38 jogos e 12 gols. A Chapecoense é um clube que está de olho no jogador, ou pelo menos estava. Mas isso durante a Série B. Como a Chapecoense subiu para a Série A, eu não sei se a Chapecoense vai querer esse jogador. Só que o futebol asiático tem interesse no Maranhão. Então o Maranhão não está totalmente descartado. O Maranhão, a diretoria gosta muito dele, ele é centroavante, tem 29 anos de idade. Então é um dos atletas monitorados. Não está totalmente descartado. Então pode ser um dos centroavantes do Guarani. Mas a situação com o Maranhão está muito difícil. E é por esse motivo, um dos motivos, né, que o Guarani ainda não anunciou, que é muito difícil, está muito difícil encontrar um camisa 9 nesse momento. E nos últimos dias, até no dia que eu fui fazer aquela matéria sobre o gramado do Guarani, eu falei sobre o João Vitor, né, que ele estava sendo negociado com o futebol da Coreia do Sul. Ele foi inicialmente emprestado para o Japão, para o Toshima Vortis. Lá ele fez 9 jogos e 3 gols. Depois o Guarani emprestou ele para o Daejeon Hana Citizen. E lá, até agora, ele fez 13 jogos, 4 gols e 2 assistências. Isso chamou a atenção dos coreanos, que resolveram exercer o direito de compra, o que dá aproximadamente R$1 milhão para o Guarani, mantendo ainda 40% do jogador, o João Vitor, que é um atacante que tem 26 anos de idade, né? Pelo Guarani, temporada 2023, ele fez 33 jogos, marcou 3 gols e fez 4 assistências, e no ano passado ele fez 40 jogos, 4 gols e 2 assistências. É um jogador que está deixando o Guarani. Mas na próxima semana, Batista e quem está nos acompanhando, eu tenho certeza que o Guarani deve anunciar mais jogadores para essa próxima temporada. E amanhã, falando de eleições, é o prazo para a comissão eleitoral divulgar todas as chapas que estão fazendo parte das eleições do Guarani, tanto do Conselho de Administração quanto também do Conselho Deliberativo e Fiscal. A chapa Avante Meu Bugre, que é a chapa do Rômulo Amaro, vale lembrar para quem nos acompanhou ontem que ela foi homologada, a chapa tanto do CA quanto do Conselho Deliberativo, chapa Avante Meu Bugre. A chapa Renova Guarani, que é só do Conselho Deliberativo, foi aprovada também, homologada. A chapa Bugre Meu Forte, que é a chapa da oposição, ela apresentou 115 fichas, né, de associados, teve alguns problemas, mas não deve ser problema para as eleições, para concorrer ao Conselho de Administração. O Felipe Rosselli, quem apresentou uma denúncia contra o Felipe Rosselli foi a chapa de oposição, a chapa da situação, melhor dizendo, né? A chapa Avante Meu Bugre. Ele teria faltado, quando ele fazia parte do Conselho de Administração do Ricardo Moisés, teria faltado a 3 ou 4 reuniões consecutivas do CA, e isso, de acordo com o estatuto que me falaram, não poderia. Eu até entrei em contato com o Felipe Rosselli, ele disse que eles estão entrando com um recurso, né? E até amanhã tudo deverá ser resolvido. Mas quem vai resolver é a comissão eleitoral. E a chapa Pró-Guarani, que fez somente uma chapa para o Conselho Deliberativo, apresentou alguns problemas, tem até amanhã para defender esse recurso. E, é claro, na segunda-feira a gente vai trazer todos os detalhes a respeito das chapas que vão concorrer no Guarani. Eleições marcadas para o dia 14 de dezembro, um domingo. As eleições vão das 10 da manhã até as 8 da noite. A partir das 8 da noite, a contagem dos votos e, é claro,
A gente vai estar acompanhando tudo aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, Batista. O que diz o estatuto com relação à participação, ausência em reuniões não justificadas, né? É evidente que se o cara tiver um problema de saúde, por exemplo, leva o atestado, a ausência dele na reunião será justificada. Agora, a ausência não justificada, o que diz o estatuto? Pelo que eu me informei, Batista, diz que a pessoa deveria ser excluída do CA, pelo que eu me informei, né? Ela não poderia participar mais. Agora, a gente só vai saber na prática o que a comissão eleitoral vai entender, que ela não poderia participar, né, mais do CA, ou seja, aí não poderia participar desse CA, desse próximo CA que está sendo constituído. Então eu não sei o que vai entender a comissão eleitoral, mas é isso que diz o estatuto. Bom, se o estatuto diz que não podia se ausentar, não tem tolerância, né? Tem que ver o que diz lá o estatuto. Se tem alguma tolerância, pode ter uma falta, 2 faltas, a partir de 3 tem que ser excluído. Então tem que ver o que diz o estatuto. A comissão eleitoral não vai opinar a respeito da situação. Ela vai cumprir o que diz o estatuto. Então tem que fazer a interpretação do estatuto. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas e especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h22. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, alô. Responde. Alguém na escuta? Alô, 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 câmbio. Alô, amigos da Bandeirantes, um grande abraço. Um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Um abraço a você, Batista. E vamos lá, rapidamente, para o Fala Galera de hoje. Vamos ver o que é que ele fala. Você aprova a venda de João Vitor para o futebol asiático? Ou gostaria de ver novamente o atacante vestindo a camisa do Guarani? Eu acho que o João Vitor já deu a contribuição dele, já esteve aí com estágio pelo Japão, agora vai por uma boa quantia dentro da realidade, né? Do elenco atual do Guarani, algo em torno de 1 milhão, e o Guarani ainda fica com 40%. Acho um bom jogador, um bom atacante, mas neste momento parecer que a negociação não
pode deixar de ser feita, e mesmo sendo um jogador de uma boa qualidade técnica, nesse momento, se eu tivesse que optar, repatria o João Vitor ou fecha desse jeito que a gente está dizendo aqui para a Coreia do Sul por perto de 1 milhão e ainda ficando com 40%, eu optaria sim pela negociação, portanto concordo com ela. Agora o Fala Galera da Nega Véia. Aí que legal, hoje coube na tela. Qual renovação é mais importante para a Ponte Preta pensando na próxima temporada de 2026? Diogo Silva, o goleiro, ou Elvis, o meia? Fácil, essa é fácil. Para mim, o mais importante é Elvis Silva. 18:24, o Tigrão fez uma fusão, né, dos dois jogadores, goleiro e também o meia. Coisa impossível de realizar, né? A menos que apareça um mago, um cara de outro planeta, um ET. Dizem que existem muitos ETs no meio da população vivendo aqui entre nós, né? Às vezes eu vejo umas figuras que eu falo, ó, esse é ET, esse aí. Eu conheço esse é um daqueles. Eu conheço um. Ele é narrador de futebol. E quando ele vai descrever o gol, ele fala assim: é ele, 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 o autor do gol. Ótima imitação, viu, Tigrão? Quando eu não puder narrar, eu vou escalar você para fazer as narrações. Você imitou com muita qualidade. Sim, não tenho dúvida disso. São mais de 40 anos estourando os meus tímpanos com isso daí. Eu já assimilei direitinho. E tem mais uma coisa, hein? Tomara que você possa sempre. Mas, de repente, você resolve ir lá passar uma temporada no Principado de Mônaco, gastar um pouco do que você amealhou ao longo de tanto tempo no microfone, aí você me escala. Pode me escalar que eu imito-lhe. São 18:26, vamos lá, CH, noticiário do Guarani. Para você comentar, Guarani que não apresentou esta semana nenhum reforço novo, né? Teve aqueles 5 que o Breno Beretta já enumerou, dos 5 apenas um se reapresentou com o elenco bugrino, mas nas suas redes o Guarani não anunciou mais nenhum reforço em CH. O desafio agora é maior, né, Batista? Atacantes e meio-campistas. Laterais também não é fácil contratar. Trabalhando em cima das informações do Breno, que a zaga tá praticamente pronta, o goleiro já está contratado, o Guarani está indo atrás de volantes ali, jogadores de meio campo e principalmente atacantes. Custa mais caro. E isso é o grande entrave da situação. Faz parte. O mercado é assim. Todo mundo quer contratar um centroavante, um homem de frente que faça gols e que custe barato. Todo mundo quer. Não é só o Guarani e a Ponte, não. Todo mundo quer. O duro é encontrar, né? Porque aqueles que estão fazendo sucesso e são eficientes estão empregados com contrato. Aí fica muito difícil. Mas eu tenho dito aqui constantemente que eu gosto das escolhas que o Guarani tem feito. Eu acho que está tendo critério. E tudo na parte teórica, né, gente? Precisa encaixar, precisa a coisa acontecer, precisa que o Matheus Costa enxergue, né, o melhor para cada jogador, para cada característica de cada jogador. Então, existe uma distância muito grande do papel. Papel é uma coisa, a parte estrutural do time é outra. Então, isso só lá na frente que a gente vai ver. Eu acho que é normal esse, entre aspas, atraso. Não é porque o Guarani quer, é porque tem que respeitar alguns
trâmites, principalmente o término da Série A do Campeonato Brasileiro, que termina domingo. E como disse o Breno, e eu também tenho essa expectativa e informação, a semana que vem o Guarani deve apresentar algumas peças, essas de maior dificuldade de contratação. Estou falando de meio-campistas e atacantes. Mas eu acho que o sentido da situação, das escolhas, do critério, pelos nomes que a gente todo dia fica sabendo aqui que o Guarani tem interesse, que o Guarani está especulando essa coisa toda, são nomes interessantes. Então a gente vai ter que aguardar um pouco mais. O Guarani já está treinando, tem algumas situações já definidas. Eu acho que a continuidade do Isaac também é algo que merece relevo. Ele não fez um grande 2025, mas ele tem muita qualidade e para o treinador dele, que é o Matheus, ele é um jogador diferenciado. Portanto, nada mais do que previsível que o Isaac continuasse no elenco do Guarani. Mas, por enquanto, está indo razoavelmente bem. Mas a semana que vem, com certeza, Batista, nós teremos outras novidades em se tratando de contratações. 18h30. Quero ouvir também o Tigrão sobre o noticiário do Guarani. 5 jogadores até agora anunciados. Esta semana, mais nenhum. E para a semana que vem, bebê, o Guarani deve anunciar algum jogador ou não? Tem previsão? Provavelmente, Batista, desses 8 a 10 jogadores, a maioria deve começar a ser anunciada semana que vem. Eu acredito que semana que vem mais de 5 jogadores. Eu tô acreditando nisso. Que dia que vai para Bragança? Vai na segunda-feira. Eu não sei se todos vão chegar lá na segunda-feira. É provável que eles vão chegando aos poucos, né? Mas ao longo da semana eu tô acreditando que o Guarani deve anunciar mais jogadores. É que muitos, como estão vindo de Série B do Brasileiro, estão precisando daquele período de férias, pelo menos uns 20 dias, né? E aí, Tigrão? Bom, o Breno acho que anunciou 5, o Guarani, né? Anunciou 5. Mas o Breno já anunciou 6. Não como especulação, como nome certo. E um deles deve estar no banco, ou talvez nem isso, na última partida agora do Ceará, no domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Esse você já banca, ô Breno? Você crava o punhal ou vai ficar em cima do muro, como alguns repórteres que falam grosso por aí, mas a hora que são esnucados, eles pipocam? Esse é o banco, Tigrão. Esse é o banco, o Fernando Miguel. Aliás, ele estava revezando ele e o Richard no banco. Eu dei uma olhada contra o Flamengo, os dois ficaram no banco. Então a tendência contra o Palmeiras é os dois ficarem no banco também. Tá. O último jogo, fica no banco, parece que já tá tudo certo. Então vou botar fé no Breno, que está até agora, não dos nomes especulados, mas com relação aos nomes anunciados, dos 5 até agora, pelo próprio Guarani, aí já não é o repórter, o Breno tinha cravado antes como nomes certos e acertou 100%. Então o Fernando Miguel é o 6º, viu, Batista? E aí, falando de 10 a 12, né? Eu acho que o Guarani, na semana que vem, deve estar anunciando aí pelo menos mais 6 jogadores. Mas o Fernando Miguel, estou embarcando nessa daqui com o Breno, que já é jogador do Guarani, mas pela questão aí, né, de estar disputando e tal, não pode abandonar o barco agora por conta de mais 1, 2, 3 partidas, desde quando o Breno vem falando dele. Agora falta uma só. E o pior de tudo, né? O pior de tudo. O que pode melar essa negociação? Veja só onde é que eu vou chegar agora. O Ceará está ameaçado de rebaixamento. Pode cair. Até acho que escapa. Eu acho que 2 já foram, Juventude e Sport. Acho que vai mais o Vitória. E acho que vai o Inter de Porto Alegre. O Santos não cai mais. Mas tem aí, ameaçadíssimo, né? O Ceará, o próprio Fortaleza e daí pra frente. Então,
Imaginemos que dê tudo errado pro Vozão e o Vozão caia. Aí o orçamento diminui em 80% ou mais. 80%, né? A cota cai aí de 40 para 8, 9. Essa é a cota da Série B. E aí, o Fernando Miguel estaria enquadrado num plantel de Série B, com toda a sua experiência, e o Ceará teria que reduzir folha. Então o atual goleiro titular talvez não fosse mais interessante, não pela parte técnica, mas pela questão salarial. Então eu acho que passa também por essa permanência ou pelo descenso do Ceará, essa reformulação e liberação de jogadores do Ceará para outras equipes. Mas eu acho que o caso do Fernando Miguel, a coisa está meio que praticamente encaminhada de forma irreversível. E aí o Guarani estaria já com 6 e apresentaria mais 6. Nada mal, mas ainda está longe daquele número ideal, só que tem essa atenuante aí, digamos assim, se a gente fosse criticar alguma coisa. Não é o caso, mas os campeonatos estão terminando agora. Série B terminou no ano passado, Série A termina agora, e muitos jogadores que estão na Série A serão devolvidos para equipes que estão na Série B. E aí estarão provavelmente sendo disponibilizados para o mercado. Ô Tigrão, você quer um detalhe? Ó, até em cima do que você está falando, eu tenho aqui toda a relação de jogadores do Ceará e a folha do Ceará também desse ano. Eu vou te falar, ó, o Bruno Ferreira, que hoje é o melhor goleiro deles, né? E tá como titular, tem 31 anos, ganha R$70 mil e o contrato dele até dezembro de 2025, ou seja, acaba agora. O Fernando Miguel, que tá entre os reservas, ele tá com 40 anos, né? R$120 mil, que é aquilo que a gente já falava, e contrato até dezembro agora. E o Richard, que tá como reserva, também junto com o Fernando Miguel, ele tem 34 anos, tem um salário igual do Fernando Miguel, R$120 mil, só que o contrato do Richard é até dezembro de 2026. E pelo que me falaram lá, o Ceará não tem o interesse em contar com o Fernando Miguel, independente se fique na Série A ou se caia para a Série B, para o ano que vem. Tá bom, muito obrigado. Agora, a pergunta que eu não posso deixar de fazer. O jogador em se confirmando como atleta do Guarani, sendo confirmado. O atleta estaria disposto a reduzir parte desses 120 mil, porque o Guarani não renovou por 120 com o Brunão, que faz gol, hein? O Brunão ganhava 60, pediu o dobro, foi liberado. O atleta, Fernando Miguel, se confirmado, estaria reduzindo o salário ou o Guarani bancaria minimamente o que ele ganha no Ceará? Me parece, pelo menos analisando aqui a distância, que fura e fura muito o teto salarial do Guarani de 120, abrindo uma exceção somente para o Diego Tavares, perdão, Diego Torres. O Diego Torres, mas esse também, ao que me consta, tem parceria bancando parte do salário dele. Ele parece que é mais, acho que é 160, pelo menos é o número que eu tenho aqui de cabeça. Eu vou colocar como exceção o Diego Torres e vou falar da regra. O Guarani vai bancar um goleiro de 120 mil para disputar 1 mês e meio, 2 meses de Campeonato Paulista e depois toda uma temporada de Série C com uma cota baixíssima? Essa é a pergunta, Breno. Pelo que eu sei, Tigrão, o Guarani está disposto a pagar na casa dos 90, ou seja, ele teria que reduzir um pouco. Só que ele não jogou praticamente esse ano, 7 jogos, né? 7 jogos, praticamente não jogou nada.
Ele está com 40 anos e dia 2 de fevereiro ele faz 41 anos. Qual é o time que vai querer contratar um goleiro que praticamente não jogou, apesar da qualidade dele, pagando 120 mil reais por mês no ano que vem? Eu acho difícil. Eu acho que o Guarani oferecendo um contrato bom, que eu, pelo que eu sei, na casa de uns 90 aí, eu acho que ele aceitaria. Eu tenho uma informação de que o Diego Torres ganha 130 mil e não 160. Não, eu disse que eu tinha um número aqui, mas não cravei com convicção. Não falei ganha, falei me parece que. Mas também temos a informação de que tem uma parceria aí bancando uma parte. Quem é a parceria? Não faço a menor ideia. Mas o Guarani sozinho não teria trazido o jogador do Vila Nova por 130 por mês. Isso eu cravo. Então, 41 ele vai fazer? Bom, eu acho o seguinte, então tá fácil de resolver. Se o Guarani chegar até 80, 90, tem que pegar correndo e ir a pé até Aparecida para pagar uma promessa. Porque com 41, uma temporada praticamente sem jogar, para disputar um Paulista, que é uma baita de uma vitrine, e depois uma Série C, que não é uma vitrine tão exuberante assim, mas já é um campeonato muito valorizado, tanto é que a Band transmitiu aí praticamente todos os jogos de Guarani e Ponte, principalmente os decisivos, dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. É um campeonato de muita visibilidade. Não é igual o Paulista, claro. Eu acho que se for assim, se os números estiverem próximos dessa projeção, o jogador deve aceitar e já deve realmente estar acertado com o Guarani. E quanto a essa questão de um Guarani nômade no início da temporada, primeiro treina no Euro América, lá em Barão Geraldo, depois treina na belíssima estrutura do Red Bull Bragantino, do seu futebol feminino, lá em Bragança Paulista, depois vai para Louveira e o CH já está intermediando alguma coisa lá pro Jaime Sintra, porque tá na região, né? Vai fazendo aquele círculo, Bragança, Campinas, Louveira, Jundiaí. E aí fica pertinho de uma outra estrutura espetacular, que é aquele centro de treinamento em Jarinu, que dizem que é do Emerson Leão. Eu não posso afirmar isso. Ou ele seria sócio lá. Também é uma estrutura fantástica, não sei como é que está em nível de grau de conservação, etc. Mas a própria Ponte já fez pré-temporada lá. Então, brincadeiras à parte, essa situação da pré-temporada até agora confirmados, em 3 cidades ou em 3 ambientes diferentes, não é bom. Se fosse tudo lá em Bragança, seria o melhor dos cenários. Euroamérica é Campinas, é Barão Geraldo, ali na divisa com Paulínia, na Estrada da Ródia. Agora, Louveira vai de manhã, volta à tarde, vai de manhã, ônibus, quebrou ônibus, furou pneu, jogador quis parar no Lago Azul para comer um pão de queijo, aí na volta dá vontade de comer uma cocada e para no frango assado. Meu Deus, é um sacrilégio, não é bom isso. Mas é o que temos para o momento, porque o Guarani também está tendo todo esse sacrifício, e alguém pode dizer o planejamento foi errado, mas não tem data, não tem prazo. O Guarani sequer tinha terminado a Série C e as obras de reforma do gramado, de restauração total do gramado, do CT e também do Brinco de Ouro já foram iniciadas. E não tem jeito, o campeonato foi antecipado aí em 30 dias. O Paulista. Então tem que mexer no gramado? Tem. Tem que melhorar o piso? Tem. Tem data para melhorar o piso? Não. E como é que nós vamos fazer? Fazer um pouco de sacrifício e treinar uma parte da pré-temporada em Bragança, outra em Campinas e outra em Louveira. É um sacrifício, mas é o que foi possível fazer. Não dá muito para a gente chegar aqui e criticar o planejamento dentro disso que foi dito. O calendário está extremamente apertado. A não ser que reformar de madrugada, trabalha na reforma de madrugada e treina durante o dia seguinte. Mas não dá, a grama não é assim.
ela tem que estar pronta, senão ela não prospera, ela não cresce. Então, é um sacrifício e tanto, mas deu certo. Você vê, eu tava pensando, né, o Breno Beretta falando que o Guarani vai treinar lá no Euroamérica. E eu fiz a inauguração do Euroamérica. Teve um evento aqui em Campinas, realizado pelo empresário Juan Figuer. O Juan Figuer foi quem fundou o Euroamérica. E o evento foi lá no Clube Cultura, a sede na cidade do Clube Cultura. Estava presente neste evento o Carlos Alberto Torres, grande capitão do Tri, em 1970. Tigrão Entrevistamos ele. Entrevistamos o Capita. Sim. Entre outras grandes personalidades, estávamos na mesma bancada. Capita, uma simpatia. Infelizmente, já nos deixou aí muito prematuramente, teve um infarto, né? Fulminante. E perdemos o grande capitão da Copa de 70, para muito, o maior lateral direito da história do futebol mundial. E ele foi o entrevistado, como disse aí o Tigrão, né? Participou deste evento. Logo em seguida teve um almoço lá no centro de treinamento em Barão Geraldo, que recebeu o nome de Euroamérica. Salvo engano, o Euroamérica era o nome da empresa do Juan Figuer. Já falecido, o Marcel Figuer, filho dele que estava lá, é quem herdou do pai toda a estrutura de negociação com o jogador de futebol. O Juan Figuer foi o maior empresário de jogador de futebol desse país. E ele que construiu aquilo lá, né? Depois acabou não dando certo, não sei o que é que ele pretendia fazer, mas ficou lá abandonado. Passou muito tempo. E quem estava lá também nesse dia, o saudoso Eli Carlos. Trabalhou bastante tempo conosco. E o Eli trabalhava com o seu Juan. O Juan Figuer estava lá no Euroamérica nesse dia da inauguração. Foi um grande evento. Um grande evento, sem dúvida nenhuma. Então, veja, né? É um perereco, né, Batista? É um corre-corre agora, né? Mas, como eu disse aqui, não dá. Esse é um planejamento que não pode ser criticado, porque o calendário não permite uma outra alternativa. E esse centro de treinamento Euroamérica hoje é do Guarani. Ele está alugado, mas com opção de compra até 2031. É usado para as categorias de base e, disse o Breno, né, o profissional vai treinar lá também quando retornar de Bragança Paulista. Então, o Euroamérica pertence ao Guarani, paga um aluguel, mas tem a opção de compra até 2031. São 18h47, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, e foi encerrada ontem a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro com empate por 2-2 entre Botafogo e Cruzeiro e Botafogo. Com este resultado, o Palmeiras tem garantida a segunda colocação. Flamengo campeão 78, Palmeiras 73, Cruzeiro tem 70 pontos. O Botafogo é o 7º colocado neste momento e estaria na pré-Libertadores. Vamos então para a última rodada, que começa amanhã. Mirassol e Flamengo, 6h30 em Mirassol. Os demais jogos todos no domingo às 4 da tarde. Tem Atlético Mineiro e Vasco, Botafogo e Fortaleza, Ceará e Palmeiras, Corinthians e Juventude, Fluminense e Bahia, Inter e Red Bull Bragantino, Santos e Cruzeiro, Sport e Grêmio, além de Vitória e São Paulo. O São Paulo está brigando por uma vaga, né? Se pintar, evidentemente, na 8ª colocação. O São Paulo é o 8º colocado. Para isso vai depender ainda da Copa do Brasil, que será realizada as partidas de semifinal e final ainda em dezembro, e a briga também intensa na parte de baixo da tabela de classificação. Santos 44, Ceará 43, Fortaleza 43, todos fora da zona do rebaixamento. Vitória 42 e Inter 41 querem escapar da degola. Lembrando que Juventude e Sport já estão rebaixados, vão disputar a Série B no próximo ano. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h52. Renato Alves. Ô Batista, pelas minhas contas, desse evento aí, só tão vivo você e o Tigrão, hein? Abre o olho, vocês dois. Abraço. Não, lá tava também nesse dia o Prado Júnior, que tá vivo, né? Graças a Deus. Era plantão esportivo da Rádio Central. E a Beth Polidoro, repórter do programa Telesporte da TVB.
Há muitos anos que não vejo, não encontro, nunca mais fiquei sabendo da Beth Polidoro. Era ótima repórter, trabalhou conosco, fazia boas reportagens. Beth Polidoro, uma loira de olho verde, que trabalhou conosco lá no programa Telesporte, estava nesse dia também lá no Euroamérica, na inauguração. Então não somos só eu e o Tigrão, não, né? A Beth Polidoro estava lá. Faz tempo que não a vejo, mas também não tive notícia de que ela faleceu. Era muito mais jovem, acredito que esteja viva. E também o Prado Júnior, esse sim, até me encontrei com o Prado Júnior há 2 anos atrás, lá no velório do Zé Arnaldo. Quando o Zé Arnaldo foi velado, lá nos Amarais, o Prado Júnior, vários cronistas, né, compareceram e ele estava lá, me encontrei com o Prado Júnior. 18h54, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, eu mais uma vez, tudo bem? É de Valmir. Com relação a preço de jogador, cara, isso aí, o mercado dita isso, e lógico, tem os caras que viajam, né, na maionese, né? E também falta o bom senso, que você acabou de dizer aí, o rapazinho que achou que era o Pelé e foi embora, dançou 29 anos, acabou a carreira. Tem muito disso. Porém, o que a gente precisa entender é que o mercado dita as regras. Se fica governo, fica dirigente, querendo botar regra em mercado, não existe, isso nunca existirá. A regra do mercado, quem dita é ele. Sempre será assim, né? Agora, existem os que têm consideração, que têm gratidão, e existem os ingratos, como diz Milton Neves, a ingratidão é o mau hálito da alma, né? E muitas vezes a pessoa leva um revés. Agora, convenhamos, a gestão dos nossos clubes acabou, não existe, e faz muito tempo, não é de agora não, viu? De muito tempo. Como tem jogadores aí que a gente perde, a gente aqui em Campinas, tanto Ponte Preta e Guarani, porque tem um belo do contrato, tudo direitinho, mas não pagamos fundo de garantia. O cara entra na justiça e vai embora sem de mão abanando, e deixa o clube de mão abanando. Muito relativo. Grande abraço. Abraço, Edivalmir Massa. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. Tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara,
Noiga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Batistão, Pedro Piscinato chamou, falou. você havia perguntado onde o time sub-20 da Ponte Preta iria treinar, iria se preparar de olho na Copinha de 2026. Não tem um lugar fixo definido onde o time da Ponte vai treinar. Normalmente, o time sub-20 da Ponte Preta treina na AABB, aqui mesmo na cidade de Campinas, mas caso esse espaço não esteja disponível para os crias da Macaca treinarem de olho na Copinha, esse time da Ponte Preta pode treinar tanto nas cidades de Paulínia, Hortolândia e também Jaguariúna. Como eu disse durante o boletim da Ponte Preta, no começo desse ano o time treinou em um campo na cidade de Paulínia, mas a princípio o time sub-20 da Ponte Preta vai treinar na AABB. Batista. 18h59, vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a opinião no programa de hoje. Pauta 1. A FIFA realizou hoje, mais cedo, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. A seleção brasileira é cabeça de chave do grupo C, que conta com Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, com horário e local que serão ainda divulgados amanhã pela FIFA. Caso avance na primeira posição, a seleção brasileira vai enfrentar o segundo colocado do grupo F, que é composto por Holanda, Japão, Tunísia e mais uma seleção que vai se classificar pela repescagem: Ucrânia, Polônia, Suécia ou Albânia. A definição será só em março do ano que vem. Pauta 2. Após título brasileiro, o Flamengo inicia logística para a Copa Intercontinental, onde estreia na quarta-feira contra o Cruz Azul. Delegação do Fla sai amanhã à tarde do Rio de Janeiro e deve chegar ao Catar no início da tarde de domingo. Clube Carioca fretou uma aeronave somente com assentos executivos, pensando no conforto pelo longo tempo de viagem. Entre atletas, comissão técnica e funcionários, a delegação rubro-negra terá cerca de 100 pessoas. Pauta 3. Corinthians prevê corte de gastos e a arrecadação de 151 milhões de reais com vendas de jogadores em 2026. A previsão do Timão é fechar o próximo ano com as contas no azul e um superávit de 12 milhões de reais. A estimativa é fechar 2025 com 505 milhões de reais em despesas com funcionários e baixar esse número para 410 milhões de reais em 2026. Ou seja, atingindo uma redução de 19%. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Bom, Batista, eu escolhi sobre a Copa do Mundo, né? Definição dos grupos. Hoje é o principal assunto do dia, vai render muito assunto ainda. E para mim, Marrocos, a seleção do Marrocos é a mais difícil nesse grupo do Brasil. Não é um grupo tão difícil assim, até porque contra Haiti e Escócia, a gente espera que a seleção possa
treinar, entre aspas, para pegar o jeito da Copa do Mundo. Até porque o próprio Ancelotti vai ter poucos jogos de preparação, só mais 2 amistosos no mês de março, antes da disputa da Copa do Mundo. E um deles contra a França, que vai ser muito importante, né? Vale lembrar que em 98, quando o Brasil foi vice-campeão, enfrentou Marrocos, bateu por 3-0, teve um amistoso de preparação em 97 que o Brasil venceu por 2-0 e de lá para cá os marroquinos cresceram bastante, né? Inclusive na última Copa do Mundo, fazendo a melhor campanha, né? 2022, bela participação, chegou até a semifinal, mas não é uma seleção imbatível. A seleção brasileira tem que passar por cima de Marrocos, passar por cima do Haiti, passar por cima da Escócia também. E agora, só para completar, a Argentina. Muita gente está se perguntando, o Brasil vai pegar a Argentina quando na Copa do Mundo, se eles forem avançando? Se o Brasil terminar em primeiro do grupo e a Argentina terminar em primeira do grupo, que deve acontecer, os dois podem se cruzar nas semifinais. Agora, se os dois, por exemplo, se um terminar em primeiro, outro em segundo, o que vai acontecer? Eles só se cruzam, se forem passando, na grande final. É claro que existe uma expectativa por esse confronto e eu estou muito animado com a seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem, principalmente pelo Ancelotti, Batista. E para quem gosta de superstição, em 2002, quando o Brasil foi pentamundial, o Brasil estava no grupo C e foi campeão do mundo. Então, tem gente que gosta desse tipo de situação. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje, dos 3 que foram propostos aí pela produção? Bom, quero dizer que não considero um grupo fácil, de jeito nenhum. Quero dizer que não considero o Brasil favorito no jogo de estreia contra o Marrocos. Seria melhor o Brasil pegar Marrocos na 3ª rodada. Aí sim, já teria enfrentado Escócia e Haiti. Haiti, para mim, não tem erro. E com a Escócia, é jogo perigoso também. É futebol do Reino Unido, é um futebol de muito jogo aéreo, de muito confronto, de muito corpo a corpo, de muita força física. E, lembremos-nos, a Escócia, sozinha, fez muito pouco em Copa do Mundo. Inclusive, já foi adversário do Brasil, em mais de uma oportunidade. Porém, hoje, os principais jogadores escoceses jogam na Europa, em centros mais desenvolvidos e em grandes clubes. Então, eu acho um grupo difícil, sim. Acho que Marrocos tem aquele futebol de alta velocidade, de muita força também, mas de técnica, e que nos encantou na última Copa do Mundo, chegando à semifinal. E aquela base está mantida, é um time muito jovem. Pode até apresentar um futebol superior, porque a exemplo da Escócia, também o grosso do time da seleção de Marrocos joga em grandes clubes da Europa. Então, para mim, fora Haiti, que aí vai ser saco de pancadas, não tem nenhuma tradição, nenhuma história, e não vai criar caso nem para a Escócia, nem para Marrocos e nem para o Brasil. Agora, Brasil, Marrocos e Escócia vão se pegar a foiçadas para ficar com uma das 2 vagas e tomara que não se repita. Vou bater na madeira aqui, já bati. Já bati. Que não se repita 1966. A única Copa do Mundo depois que o formato passou a ser esse, de primeira fase com 4 times por grupo, né? Por exemplo, que não se repita 66, onde o grupo do Brasil tinha Brasil, Hungria, Portugal e Bulgária. A gente ganhou da Bulgária de 1-0, 66. Ouvi no rádio.
Não tinha televisão transmitindo ao vivo. Ganhou de 2-0 da Bulgária na estreia. Todo mundo dizendo que era o tri, porque o Brasil vinha de 58 campeão, 62 campeão, 66 é tri, Pelé, Garrincha. E aí o Brasil ganhou de 2-0 da Bulgária, perdeu de 3-1 para a Hungria e perdeu de 3-1 para Portugal. E voltamos na primeira fase. Desde quando a Copa do Mundo tem esse formato, nunca, exceção feita a 1966, um monte de erros administrativos e absurdos cometidos, levaram o Fifi do Flamengo, com todo respeito, e não levaram Roberto Dias, um dos maiores jogadores do Brasil naquela oportunidade, no auge da sua forma. Dias era do São Paulo. Só para dar um exemplo, Ademir da Guia também não foi, também jogando já uma barbaridade. Então é o seguinte, tomara que a gente evolua muito, mas o grupo é difícil, para que não se repita a pior história brasileira em Copa do Mundo, que foi ser eliminado na primeira fase em 1966. E você, CH, qual é o tema que você escolheu? Batista, o assunto que eu escolhi foi essa pseudo, e teórica redução de gastos do Corinthians, não é? A partir deste momento, já muita coisa está acontecendo em termos de cortes no Corinthians, do orçamento, gente sendo mandada embora, jogadores, membros de comissão técnica, está enxugando a máquina. E o Corinthians pretende não parar por aí e o ano que vem cortar realmente na carne, porque é a única maneira que o Corinthians tem de sobreviver. Não tem outro caminho. Você precisa arrecadar mais do que você gasta. Isso é mais antigo do que andar para frente. Então eu espero, não acredito, tá? Não acredito. Mas eu espero que o Corinthians esteja adotando esse critério para o futuro, porque senão o Corinthians, que já está com muitos problemas, vai aumentar só o tamanho do problema. Estou falando principalmente, Batista, na parte financeira. 19:10, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças,
preço baixo de verdade pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h14 até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 19:16, Cláudio Roberto Carvalho. Se eu não me engano, nos anos 70, Ponte e Guarani treinavam com bolas de borracha menores. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Abraço para você, Cláudio Roberto. Muito obrigado pela sua participação. Verdade, isso aí era bem usual nos times profissionais, né? Até dizem que usava-se muito a bola de borracha atirando na parede, no paredão. Bate a bola de borracha, volta e aí o jogador tem que dominar. Hoje em dia, nós não temos mais acesso a nenhum tipo de treinamento. Pedro Piscinato e o Breno Beretta são os repórteres que, quando é possível, eles comparecem. Mas, normalmente, quando abre o treino, é aquele engano que eu gosto, né? Treino físico ali e tal, só uma movimentação. Treino, propriamente dito, não existe. Então, eu não tenho nem conhecimento, acho que não usam mais esse treinamento aí com bola de borracha. Hoje tem a tecnologia avançada e todos os times estão usando a tecnologia.
que é o caso do Mirassol, que tem a máquina do sono para recuperar o sono de jogador que está em defasagem. É uma máquina, o cara entra nessa máquina, é uma máquina, inclusive, que tem água dentro, uma espécie de banheira, mas ela é fechada hermeticamente e ele fica lá durante 40 minutos. 40 minutos nessa máquina equivale a 8 horas de sono. Então recupera. E a gente sabe que o sono é fundamental. Tem até um filme aí, né, que as pessoas, por alguma razão, que no filme, no próprio filme, não se explica algo sobrenatural ou que veio do espaço ou alienígena, mas as pessoas não dormem. E aí o tempo vai passando e os transtornos vão acontecendo, a ponto de as pessoas saírem matando umas às outras na rua por causa da deficiência do sono. E lá no Mirassol também tem lá uma máquina, aonde nesta máquina o jogador ele tem lá a gravidade zero. É uma máquina utilizada por astronautas. E isso faz com que o corpo do jogador tenha mais agilidade, mais raciocínio rápido também na hora da decisão. Então nada acontece por acaso, né? Isso é um perigo, hein? Essa máquina do sono tem que ser jogador muito profissional, né? Se for baladeiro, ele vai fazer o seguinte: o médico, o fisiologista, gente, é importante dormir pelo menos 8 horas por noite para se regenerar, para estar sempre com a saúde legal, para estar disposto, para estar menos suscetível a contusões. Aí o baladeiro vai lá e fala assim: legal, tem uma banheira lá, uma máquina lá que 40 minutos dentro dela equivale a 8 horas de sono. Então já dormi minhas 8 horas hoje e vou pra night. Isso pode ser perigoso. Tem que ser cara consciente, né? E também tem aquele jogador que dorme em campo. Aí você vai ainda estimula o sono dele. Vou falar pro seu negócio, você não vai pegar na bola, hein? Ô Batista. Oi, bebê. Mande um grande abraço pro Roberto Valente, ele que é torcedor do Náutico, esteve aqui em Campinas. Ele tem um canal no YouTube e ele costuma repercutir muito conteúdo nosso aqui da Rádio Bandeirantes, da tela da Band também. É seu fã e é fã dos comentários do Tigrão também. Roberto Viana, grande... Roberto Valente. Valente. Roberto Valente. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Esse Roberto Valente é aquele que você entrevistou nos Donos da Bola da Bicicleta? É ele mesmo. Não. Esse é outro. O outro é o Tiburtino. A bicicleta é o Gustavo Tiburtino. Mas o Roberto Valente eu também entrevistei antes de um dos jogos da Ponte Preta, porque ele veio para cá no jogo do acesso. Ele veio convidado pelo Plínio, que é um torcedor fanático da Ponte, e ele esteve aqui acompanhando e nos acompanha diariamente também sobre os conteúdos tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Quero mandar um grande abraço para ele também. Tenho acompanhado os posts dele no canal. E naquele episódio que teve aí um bate-boca desnecessário com o pessoal lá de Londrina e tal, eu não quero nem lembrar disso daí, porque foi uma página triste, né? A gente fica triste às vezes quando as pessoas nos interpretam mal. O pessoal lá da imprensa lá de Londrina, tá tudo certo. Deus que os proteja. Mas o Valente, num dos seus posts, defendeu esse amigo de vocês aqui e disse, ouvi tudo aqui na ida e na volta. O que foi, o que voltou, o que foi de novo e o que voltou. E o pessoal lá foi muito cruel e não entendeu nada do que o Tigrão quis dizer. Então, na boa, na moral, um abraço pro Roberto. Faz um trabalho bacana, hein? Ele é torcedor do Náutico, mas fala sobre o futebol como poucos. Grande abraço. Muito obrigado aí pela solidariedade naquele episódio, que já está absolutamente superado.
E também parabéns pelo seu grande trabalho. Qual é o endereço eletrônico do ouvinte? Eu vou pegar aqui, Batista, o Instagram dele é Roberto Valente 15. Esse é o Instagram dele. Agora, o YouTube é Roberto Valente. Também é Roberto Valente. Isso, tem mais de... E tá lá como @Roberto Valente 15. Ele tem mais de 2.600 inscritos, faz um trabalho muito bacana falando do Náutico toda semana. E também repercute o que a gente fala aqui na Rádio Bandeirantes e na tela da Band. Valeu, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Tava falando aqui da bola de borracha, né? Acho que o que suscitou o ouvinte foi um assunto ontem que nós falamos aqui sobre os goleiros. E aí um ouvinte mandou uma mensagem dizendo que o goleiro tem que treinar com bola de borracha. Porque o assunto era a questão aí do Arzul, né? Foi entrevistado pelo Breno Beretta. E que o goleiro tem que treinar com bola de borracha para ter aí a agilidade. E aí dissemos que não tem mais esse tipo de treinamento por causa da evolução tecnológica. Especialmente no caso dos goleiros, eu sou totalmente contra. Porque o goleiro tem que se adaptar nos treinamentos ao formato da bola, o tamanho da bola, o peso da bola, a velocidade dela e o efeito que ela pega. Ele treina a exaustão. Aliás, o atleta de um time de futebol que mais treina é o goleiro. Agora, o time treinando, coletivo, etc., com bola de borracha, não me lembro disso, eu acompanho futebol há bastante tempo. E o único treinador que eu sei, que quando o cara chegava de vez em quando, ele se invocava e falava, Tó, faz 50 embaixadinhas. E dava uma bolinha de borracha pequenininha, tamanho de uma bola de tênis. Quando o cara deixava cair antes da 50ª batida, ele falava, vou ter que ficar esperto com esse cara. Era o cilinho. Porque uma coisa é fazer embaixadinha com uma bola pequena e que pula mais. E aí você tem que ter mais habilidade do que o habitual com a bola normal de capotão ou as bolas modernas de hoje. O único que me consta que fazia isso era o cilinho. Boa tarde, Batista. A Ponte Preta já contratou 8 jogadores e vai contratar mais 5. A Velar de Hortolândia, os 8 já assinaram um pré-contrato e vão se apresentar no dia 8. E agora na lata. Responde na lata. Na sua opinião, qual o grupo mais difícil e o mais fácil da Copa do Mundo de 2026? Começo com você, CH. Qual é a sua opinião? Foi um sorteio muito equilibrado, né? Mas seguramente para mim, o grupo L, o grupo da Inglaterra, é o mais difícil. E o mais simples, ou o menos complicado, é o grupo do Canadá. Então, Canadá o mais fácil e o grupo da Inglaterra o mais difícil. E você, Bebê? Ô Batista, eu acho que o grupo mais difícil é o grupo H. Para mim, que tem Espanha, Cabo Verde não é difícil, mas tem Uruguai também, tem Arábia Saudita. Eu acho que esse daí ficou o grupo mais difícil. O grupo mais fácil, se for ver, para a Alemanha, no caso do grupo E, que tem Curaçao, né? Tem o Equador e tem a Costa do Marfim. Eu acho que é o grupo mais fácil, o grupo E. E você, Tigrão, a sua reflexão? Eu dei uma olhada rápida e concordo com o que o Breno falou aí. O grupo da Alemanha, H, me parece barbada, e o grupo E é complicadíssimo, eu acho. Agora, tudo isso é teoria, né? Mas não mergulhei fundo ainda, Batista. Dei uma olhada por cima aqui, depois vou dar uma analisada com o tempo em todos os grupos e a gente volta ao tema. Última rodada do Brasileirão nesse final de semana. Quais os 2 times que serão rebaixados
junto com o Sport e Juventude. Começo com você, Tigrão. Inter, eu acho que não reverte mais, e a outra vaga me parece mais próxima do Vitória. E você, Breno Beretta? Eu também acho que o Vitória vai cair junto com o Internacional. CH. Olha, Batista, o Internacional não vai conseguir se salvar. E o outro time que vai cair, na minha opinião, além de Juventude e Sport, será o Fortaleza. Se não for o Fortaleza, será o Ceará. Vamos lá, Tigrão. Após fechar 2025 sem nenhum título conquistado, você considera essa temporada a pior de Abel Ferreira desde que chegou no Palmeiras em 2020? Sim. Considero a pior, um fiasco, eliminado 2 vezes, perdeu o título paulista para o Corinthians, com todos os problemas do Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians e não ganhou o Brasileiro e nem a Libertadores com toda a grana e com todo o investimento. E o Abel vem na descendente, e depois dessa temporada que foi a pior, a segunda pior foi a do ano passado, onde ele ganhou, e Deus sabe como, apenas o Campeonato Paulista. E você, Breno Beretta? Eu também considero a pior temporada dele, pelo investimento, principalmente por não ter ganho nada importante. E você, CH, qual é a sua reflexão? CH já respondeu? É o 3, por favor. Batista, talvez tenha sido, não foi legal, né? Palmeiras foi o time que mais recebeu investimento, 700 milhões, e não ganhou nem o Campeonato Paulista. Portanto, em termos de resultados, é bem óbvia a resposta, né? Mas eu acho que tiveram momentos bons no Palmeiras, ninguém ganha sempre, mas realmente eu, por exemplo, esperava muito mais do Palmeiras do que realmente o Palmeiras apresentou. Portanto, acho que é o pior ano da era Abel Ferreira. Pedro Piscinato, um abraço para você, Pedrão, e até segunda-feira. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até segunda-feira com todas as novidades da reapresentação do elenco da Ponte Preta. Abraço, Tigrão, até segunda. Grande abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Abraço, bebê, até segunda. Valeu, Batista, um abraço a todos, até segunda-feira. Abraço também para o CH, na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Sete horas 31 minutos, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda! Coisa linda! Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro. O reggae da Jamaica na embolada, eu vou mostrar pro mundo inteiro. Olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Passa outra vez. 1, 2, 3. Vou pôr no remeleixo você. Mas o que é isso? É fácil de aprender, é fácil de resolver. Mestiço que agora ele chegou de vez. Correr não pode, é o Freud. Vai fazer você entender como é que pode. Se você dançar, seu esqueleto ele balança. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavalo.
Tem impressão que eu já